Série B, meu irmão, tá surpreendendo todo mundo. Já tivemos várias zebras nessa rodada e hoje a gente pode ter um novo líder. Remo e Goiás podem se tornar os líderes da Série B. A gente tem 6 jogos pra falar sobre os favoritos. A gente tem o clássico entre Goiás e Vila Nova. Vamos falar sobre todos os jogos de hoje, os favoritos e quem vai terminar líder. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Já digo logo, cara, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, aqui tem vídeo sobre futebol todos os dias, tá? Então se inscreve pra fazer parte do nosso time, tamo rumo aos 80 mil e já deixa a curtida também, porque hoje a gente vai falar sobre Série B, que meu irmão... Rapaziada, os favoritos já estão perdendo nessa rodada, muitos deles já caíram. O Cuiabá venceu o Atlético Paranaense de virada, a Chapecoense venceu o Paysandu em pleno Mangueirão, o Operário perdeu pro Avaí jogando na ressacada e Curitiba empatou com o Novo Horizontino. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar os favoritos para os 6 jogos de hoje, né? Goiás e Vila Nova, Criciúma e Atlético, CRB e Volta Redonda, Botafogo e Remo, Ferroviária e Atlético Goianiense e também América e Amazonas. A gente vai ver como é que essa tabela da Série B tá e como a tabela pode ter um novo líder, tá? A gente vai falar como Goiás, Remo, CRB e Atlético Goianiense, os 4 podem se tornar líderes, tá? Então podemos ter 4 times diferentes na liderança, que hoje é ocupada pelo Cuiabá. Mas antes da gente falar da tabela, cara, o nosso patrocinador, o SofaScore, aplicativo sobre esportes, mas principalmente sobre futebol, cara. Lá tem todas as estatísticas de todos os times que você puder pensar, meu irmão. É o melhor aplicativo, é de graça, tem todas as estatísticas de graça, mapa de calor, qual time tá melhor, qual time tá pior, estatísticas individuais dos jogadores. O link para você baixar esse aplicativo direto pro teu celular é de graça. Baixa o link aqui, baixa o aplicativo nesse link que tá na descrição e vem ser feliz comigo. Depois tu vai me agradecer e vamos de tabela da Série B aí no ar para você. Cuiabá, como eu falei, está na liderança, venceu o Atlético, né? O Paysandu perdeu da Chapecoense. A gente vai falar melhor no prisma da rodada sobre esse jogo. O Paysandu decepcionando. O Operário perdeu mais um jogo em sequência e Curitiba e Novo Horizontino empataram. Então Goiás pode se tornar líder, tá? CRB pode se tornar líder, são os únicos times que seguem 100% na Série B. Vamos ver se eles vão continuar assim. E Atlético e Remo também podem ser líderes. Eu vou falar no final do vídeo como isso pode acontecer. Mas vamos falar primeiro dos favoritos, né? Goiás e Vila Nova, cara. Vila Nova não perde pro Goiás há 8 clássicos, cara. Já é de 2 anos, mais de 2 anos. Desde janeiro de 2023. De lá pra cá foram 5 vitórias e 3 empates. 5 vitórias do Vila e 3 empates, né? Teve eliminação na Copa Verde, teve eliminação no Campeonato Goiano, só que o Goiás também tá com tabu e tá diferente, né? O time tá 100% de aproveitamento na competição, tá ganhando muita confiança sob o comando de Wagner Mancini, que voltou. Cara, ele simplesmente está a 9 vitórias seguidas sob o comando do Goiás em Série B. A reta final do ano passado, o Goiás venceu os últimos 7 jogos sob o comando do Mancini e agora venceu os próximos 2. Se vencer hoje, meu irmão, são 10 vitórias seguidas do Goiás e do Mancini na Série B. Vila Nova tá com bastante desfalque, né? Do lado do Goiás, ele tá sem o seu treinador. O Mancini foi expulso na última rodada contra o Operário. Então, o Hever, lembra do zagueiro Hever? Ex-Flamengo, ex-Atlético Mineiro, ex-Grêmio. Ele que vai comandar o Goiás ali na beira do campo. Já o Rafael Lacerda, técnico do Vila, tá com vários desfalques. Segue ali sem o William Formiga, sem o Júnior Todinho, sem o Igor Henrique e provavelmente sem o capitão do time, o zagueiro Pagno Sati. Também saiu do último jogo contra o Paysandu sentindo dores na coxa. Deve ficar de fora. Goiás está numa fase muito boa. O Vila Nova é um time muito sólido, também tá em boa fase, vem da sua primeira vitória na competição aí na última rodada diante do Paysandu. Só que esse jogo é na Serrinha, torcida única do Goiás. Goiás muito embalado e confiante, é o teste de fogo pro Goiás nesta Série B e também pro Vila Nova, né? Vamos ver onde cada um vai se encaixar, mas o favorito para mim hoje, levemente jogando em casa, é o Goiás. Criciúma e Atlético, cara, ambos perderam os 2 jogos que fizeram, tá? Os 2 estão desesperados para conseguir um pontinho. O Criciúma tem um time muito forte, a gente espera que o Criciúma suba na tabela no decorrer dessa Série B. O time tem que vencer de qualquer jeito. O Criciúma nesse momento está na zona do rebaixamento aqui, como você pode ver, com 0 ponto, né? Criciúma, Volta Redonda, Atlético e Paysandu. Desses 4, só o Paysandu já jogou os 3 jogos. Então, o Criciúma hoje pode terminar até na vice-lanterna se não vencer esse jogo, né? Criciúma tem um timaço, né, para nível de Série B, é um bom time, jogou bem contra o Operário na estreia, macetou o Operário no segundo tempo, não conseguiu fazer o gol, 2 bolas na trave, mas, né,
é um time que ainda precisa de reforço, e por isso trouxe muitos, né? Trouxe o Sassá, trouxe o Marcinho, aquele lateral, ex-Botafogo, né? Que atropelou um casal aqui no Rio de Janeiro de idosos, né? É ele mesmo, esse lateral, contratou o zagueiro Ian Souto, o Alisson, o goleirão, voltou também, só que o Felipe Matheus hoje é dúvida ainda, né? Ele que sentiu aí, nem jogou contra o Atlético Paranaense e faz muita falta nesse elenco do Criciúma. O Atlético ainda tá se acostumando a jogar a Série B, é um time que vai com muita sede ao pote, gasta muita energia no primeiro tempo, faz um bom primeiro tempo, tem um artilheiraço que é o Lincoln, já meteu 2 gols, então o Lincoln pode meter mais um gol hoje, olho nele, tá aqui ó, é o vice artilheiro do campeonato, ali empatado com o Rodrigo Rodrigues do Operário, mas o time do Criciúma é bem mais estruturado pra mim, é bem favorito jogando no Heriberto Rios. CRB e Volta Redonda, cara, pra mim é confronto direto, porque pra mim os dois ainda brigam pela permanência. Tô falando ainda porque o CRB largou com 6 pontos, né? Mas ainda assim o pensamento é esse. Pra mim, primeiro pensamento do CRB é a permanência, ainda mais agora que perdeu o Anselmo Ramon, que foi parar no Goiás. Só que o CRB venceu a Chape, que também era confronto direto, venceu o próprio Atlético, que também era confronto direto na segunda rodada, e tem mais um. Se o CRB vence esse terceiro jogo seguido, cara, já são 9 pontos somados. Se você pensar em 44, como a linha de corte do rebaixamento, vai ficar precisando de 35, cara. Já são 9 pontos na conta, o CRB dá um salto absurdo e pode trilhar um segundo turno bem tranquilo, quem sabe até sonhando, né? O Volta Redonda é o time mais fraco dessa Série B até o momento. Foi o que apresentou pior futebol até aqui nos 2 jogos que fez, um time perdido, um time que não sabe atacar, não sabe defender, as linhas muito espaçadas, um time que quando sobe pra pressionar a zaga não vai junto, o meio fica bagunçado, é um time que tá meio perdido ainda, Volta Redonda, tá preocupando bastante. Por isso o CRB pra mim é o favorito. Botafogo e Remo, cara, a princípio os dois também entraram na Série B pensando em permanência, só que o Remo, cara, já começou no alto essa Série B, e jogando bola. O Remo começou jogando bola. Os dois têm aquela estratégia de dar a bola para o adversário, né? O Botafogo, mesmo em casa, né, jogando contra o Atlético Goianiense, deu a bola para o adversário. O Remo, mesmo em casa contra o América, também deu a bola para o adversário. Gostam de jogar no contra-ataque, tem times velozes. Tem matadores, né? Alexandre de Jesus do lado do Botafogo, Pedro Rocha e Viseu do lado do Remo. Então, assim, são times com ataques fortes, porém o meio de campo do Remo é muito superior ao do Botafogo, né? Tem muito talento ali naquele meio de campo do Remo. Tá sem o Jaderson, né? Pode ser que sinta a falta dele, mas não existe uma dependência do Jaderson, longe disso, né? Então, pra mim, o Remo, cara, podendo ser líder nessa rodada, vai ter um jogo extremamente difícil. Talvez o Remo tenha que ficar mais com a bola do que o Botafogo nesse jogo. Se for igual o que fez o Atlético Goianiense, o Botafogo realmente gosta de dar a bola pro seu adversário e escapar pelos lados na velocidade. Então, o Remo tem que ceder menos finalizações, né? Nas últimas rodadas cedeu mais de 20, quase 30 no jogo contra a Ferroviária, quase 20 no jogo contra o América. Então, o Remo tem que defender um pouco mais o seu gol e continuar sendo efetivo do jeito que tá quando tem a chance, né? Já vou falar o que o Remo tem que fazer pra ser líder, mas pra mim ele é levemente favorito, um jogo bastante duro, mas é favorito, tá? Ferroviária e Atlético Goianiense, né? Jogo difícil de analisar. A Ferrinha tá competitiva, fez bons jogos contra o Remo e contra o Amazonas, vai sem o seu capitão pra esse jogo, o zagueirão Ronaldo Alves foi expulso contra o Amazonas ali no primeiro tempo e obviamente cumpre suspensão automática. O Atlético Goianiense, cara, que tá aí. São 4 tempos que o Atlético Goianiense fez, né? Nessa Série B. 2 jogos, 4 tempos. Um foi ruim, que foi o primeiro tempo contra o Atlético na estreia. O segundo tempo foi avassalador nesse jogo. E os outros 2 tempos contra o Botafogo foram normais. Porém, ele dominou aquela partida contra o Botafogo e esteve mais perto de vencer do que o Botafogo. Eu quero ver mais desse time do Dragão, tá? Para ainda analisar até onde esse time pode chegar. O jogo é hoje às 21 horas. A Ferroviária não vai ficar atrás esperando o Atlético Goianiense atacar. A Ferroviária é um time que gosta de ficar com a bola, gosta de pressionar o adversário, tem boa posse de bola, mas o Atlético Goianiense pra mim é favorito, tá? E o último jogo de hoje é esse América e Amazonas, né? Isso aqui é confronto de opostos, um pensando em acesso, outro pensando em permanência. O América vem de derrota pro Remo, isso quer dizer que tem que desesperadamente vencer em casa. E em casa o América é outra história, né? 2 anos sem perder e tem o Benítez voltando a ganhar ritmo, né? O Benítez é o grande jogador do América, sem dúvida nenhuma, ele acha passes absurdos, é um cara que faz gols, era o líder em assistências na Série B até ele se machucar no ano passado e ficou um bom tempo sendo líder, até que o Lucas Lima no ano passado passou o Benítez, né?
nessa estatística de assistência. E o Amazonas é um time que tá com muita dificuldade de jogar bola, de chegar ao ataque, de criação, cara. Pra você ter uma noção, o primeiro jogo, o Amazonas jogou um tempo inteirinho, o segundo tempo todinho, com um jogador a mais diante do Goiás na Serrinha. E perdeu e nem ameaçou muito o gol do Goiás. Na segunda rodada isso se repetiu, cara. O Amazonas enfrentou a Ferroviária e teve o segundo tempo inteiro, né? Acabei de falar que o Ronaldo Alves foi expulso. Segundo tempo inteiro com um jogador a mais, dessa vez jogando em casa em Manaus. E mesmo assim não criou muitas oportunidades, não conseguiu vencer o jogo. Ainda mais agora sem o Sassá, que foi pro Criciúma. Pra mim o América é o maior favorito do dia hoje. O América é bastante favorito. Agora vamos falar de liderança. Quem pode assumir liderança hoje, né? Hoje é ocupado pelo Cuiabá. Pro Cuiabá perder a liderança, o que tem que acontecer? CRB vencendo, cara, ele assume essa liderança, tá? Se o CRB vencer, ele assume a liderança. Porém, o Goiás vencendo também, Goiás e CRB vencendo, quem fizer mais saldo é o líder, tá? Os dois estão empatados em saldo. Se ambos vencerem por 1-0, o CRB permanece à frente do Goiás e será o líder. O Goiás vai ficar na segunda posição. Então, o Goiás depende de fazer mais saldos que o CRB fazer mais gols que o Goiás, se ambos vencerem. Se o outro tropeçar e o outro vencer, o que vencer é o líder. Atlético Goianiense e Remo, cara, também podem se tornar líderes. Os dois vencendo os seus jogos, pura e simplesmente, sem a gente contar CRB e Goiás. Se Atlético Goianiense vencer a Ferroviária e o Remo vencer o Botafogo, os dois passam o Cuiabá, porque os dois iriam pelo menos a 3 gols de saldo, né? A gente tá vendo o saldo aqui, né? Ou o saldo do Remo, aí o saldo do Cuiabá é 2 também. Então, se eles fizerem 1-0, eles pulam eles saltam pro saldo 3, né? Então, ambos passariam o Cuiabá. Só que eles precisam secar também Goiás e CRB. Ambos precisam tropeçar. Os dois, pelo menos empatar. O Goiás precisa pelo menos empatar com o Vila Nova ou perder. E o CRB perder ou empatar com Volta Redonda. Além do mais, eles também precisam fazer saldo, mais saldo do que o seu adversário, né? O Remo tem o mesmo saldo que o Atlético. Se os dois vencerem, quem fizer mais saldo fica na frente, mesmo caso ali de CRB e de Goiás, meu irmão. Você já sabe que se você for a algum jogo da Série B hoje, esse é um Instagram do torcedorismo. Por que eu tô mostrando o Instagram? Porque, cara, se você vai ao estádio, filma a festa da sua torcida, um gol do seu time, tira uma foto legal e posta nos stories do seu Instagram, marca o torcedorismo nesses stories, que eu vou repostar todos os torcedores que marcarem o torcedorismo. Amanhã tem o Prisma da Rodada, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque mais tarde a gente tem live também, tá? A partir das 10 horas pra gente falar sobre esse final de rodada aí de Série A, de Série B. Então vem colar com a gente nas nossas lives, estão muito legais. Ativa o sininho com todas as notificações para participar da live. Deixa a curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!